Olá, meus queridos ouvintes, está no ar mais um Semana em 15 Minutos, hoje especial Dia do Podcast 2016. Há um ano atrás, o Semana em 15 postava seu último episódio, também especial do Dia do Podcast, em que nós falamos sobre as dificuldades da gravação. Esse ano, nós estamos de volta para relembrar como era fazer o Semana em 15 Minutos e também para trazer aí o que aconteceu nesse ano, de onde nós, a partir daquele momento que a gente parou de gravar, o que nós fizemos e o que nós estamos fazendo. O Semana em 15 Minutos começa em 30 segundos. No dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast no Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco esses primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Bom, e agora sim, começando oficialmente o Semana em 15 Minutos, relembrando nosso reloginho, Glauberson Ribeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo, e claro, um olá todo especial aos nossos ouvintes que estão em qualquer horário do Brasil e do mundo ouvindo este maravilhoso programa chamado Semana em 15 Minutos, que por sinal, e que semana, hein? Semana em 15 Minutos, mas que em várias edições que nós fizemos, temos muitas coisas para recordar e claro, vamos falar também de nossos projetos atuais e o que pretendemos fazer para o futuro. E claro, vamos lembrar também gravações, não só do Dia do Podcast, como também de outras gravações que nós fazíamos para uma web rádio e que são muitas histórias que nós temos para contar. É verdade. E eu acho interessante, Glauberson, como que a gente desenvolveu o projeto e o formato durante as edições, né? Nossa primeira edição a gente saiu do tempo, foi curta, foi só de 10 minutos. Na segunda edição a gente saiu de 10, foi a 20, e aí foi desenvolvendo. E lá pelo 6º programa em diante a gente começou a acertar e começou a realmente ficar ali próximo dos 15 minutos. Variações pequenas, né? Ficava entre 13 e 16 minutos o programa no total, mas a gente conseguia se acertar ali sempre próximo dos 15 minutos, né? E aí eu pergunto, é difícil realmente botar os 15 minutos? Bom, Eduardo, às vezes, dependendo do tamanho da pauta, às vezes é difícil, né? Porque já aconteceu de eu fazer uma pauta imensa e eu achar, eu acho que isso aqui vai dar 15 minutos. Mas na hora que nós terminávamos de gravar e o material ia para edição, nem sempre dava os 15 minutos, como você falou, né? Às vezes encurtava, às vezes era muito longo, às vezes dava 20 minutos, às vezes dava 14, 15, ou então faltava 2 minutos. Então era uma coisa muito que complexa, não é? E às vezes você mesmo chegava a pedir, não, corta esse aqui, corta essa matéria, corta também essa outra. Aí eu conseguia elaborar também as questões que iam ser abordadas no Semana em 15 Minutos. E já que eu tô falando de abordar as questões, de pauta, essas coisas, durante uma semana acontece muita coisa. Muita coisa. Então é Semana em 15 Minutos, mas resumindo o máximo que aconteceu. Não é tudo que aconteceu durante a semana, mas o máximo que a gente pode falar para você, ouvinte, tudo que aconteceu em 15 minutos, entendeu? Ou seja, não dá pra falar tudo que aconteceu durante a semana em 15 minutos, mas a gente procura falar o máximo que a gente pode. Mas como você falou, nem sempre às vezes dava 15 minutos, às vezes passava um pouquinho.
Por exemplo, só na zona esportiva nós temos, na semana que passou, começando na quinta-feira passada, o jogo do Flamengo com apito errado, depois teve o domingo com vários jogos, depois a anulação do jogo entre o Flamengo e o Fluminense, que aconteceu na segunda-feira. Isso aí nós temos 3 fatos bem importantes, visto que no domingo, no mesmo horário, o Palmeiras e o Flamengo estavam disputando ali a primeira colocação no mesmo horário, às 17 horas, horário já de verão, né? Só no esporte já tem aí uns 5 minutos de programa pra gente falar isso, assim, só de memória, né? Isso é verdade, só de... já dá uns 5 minutos, e se eu for passar pro papel, passar pro computador o que nós teríamos para falar no esporte, eu acho que passaria 6 a 7 minutos, entendeu? E já que você tocou no assunto muito interessante, que é sobre o esporte, que a gente tem o compromisso em mostrar para a população que vai ouvir esse podcast tudo que aconteceu em apenas 15 minutos, um detalhe interessante é que nós começamos o nosso primeiro programa falando só sobre esportes. Falamos sobre vários tipos de esportes, futebol, natação, até ginástica artística, enfim, várias modalidades. Aí depois nós tivemos a ideia de acrescentar outros assuntos, né? Política, economia, o que mais? O esporte, como você já bem frisou, até mesmo notícias do mundo dos famosos, não é verdade? Nós resolvemos acrescentar. Inclusive, um dos destaques do Semana em 15 Minutos foi a separação da Joelma com o Chimbinha da banda Calypso. Chegou até a ser destaque, né, no nosso Semana em 15 Minutos. E que as edições de áudios, os efeitos eram os grandes destaques, que era você que editava, né? Colocava ali na hora, entendeu? Um efeito de uma risada, ou um efeito ali de laser, uma coisa parecida. Quem for puxar o Semana em 15 Minutos no nosso site, vai ver lá que o material era realmente muito bom. É legal ver um pouco dessa evolução, mas agora chegou a hora da gente sair um pouco de Semana em 15 Minutos. E aí, Glabson, te pergunto, depois do Semana em 15 Minutos, o que você fez? Bom, depois do Semana em 15 Minutos, eu atualmente estou ingressando na minha carreira de locutor radialista. Estava estudando até então, né, a área de locução para a rádio. Apresento atualmente um programa de esportes e um programa de música gospel na parte da noite. E também faço transmissões esportivas com a equipe esportiva da rádio comunitária que trabalho. E nós fazemos várias transmissões de jogos de futebol, incluindo Série A, Série B, até mesmo a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu continuo tocando o projeto em podcast, agora eu tô tocando aí o Garagem 99 e também tô tentando aí ingressar nessa parte de locução, diferente do Glauberson, que já no ano passado, dia 21 de outubro, já estava com tudo esquematizado, inclusive com carteira profissional. Eu só consegui realmente trabalhar e tirar a minha, inclusive faz uma semana que eu dei entrada no sindicato dos radialistas para obter ali o meu certificado, a minha carteira profissional. Então eu acho que nosso sonho realmente é o rádio. E aí eu te pergunto, Cláudio, tem diferença entre os meios? Porque a gente trabalha em web rádio, a gente trabalha em rádio, a gente trabalha Semana em 15 Minutos, que apesar de ser uma rádio, ele foi pensado para ser em formato podcast, que é um formato diferente do rádio e que pega um público diferente. E eu te pergunto, tem diferença ou na verdade nós nos formamos não exatamente locutores, mas comunicadores? É verdade, Eduardo, você puxou um assunto muito interessante, bem pertinente a sua colocação. A respeito do podcast, foi um mundo novo para mim. Foi um mundo novo para mim, que era um mundo que eu não conhecia e que através de você eu fui conhecendo outras pessoas que também fazem esse tipo de coisa, entendeu? Eu cheguei a ver um site, não vou falar o nome dele aqui, até porque eu não lembro, mas um site que tinha vários podcasts e tinha de diversos tipos, de podcasts musicais, podcasts de entrevistas, podcasts de documentários. E aí então eu fui percebendo, cara, é um mundo novo isso aqui. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que a linguagem do podcast, tanto materialmente como plasticamente,
verbalmente, como ela é falada, como ela é comunicada, ela é um pouco parecida com a do rádio. Não sei se os podcasteiros vão concordar comigo, mas ela é um pouco parecida com a do rádio. A diferença é que às vezes não tem BG, às vezes é só o seco mesmo, a pessoa falando sem nenhuma trilha no fundo, mas é um mundo um pouco parecido, porque você trabalha com ferramentas que também é usadas no rádio, como por exemplo edição de áudio, BGs, aberturas. Isso também é usado no rádio. Então, eu acredito, na minha humilde opinião, o mundo do podcast é um pouco parecido com a do rádio. A diferença do podcast pro rádio é que no podcast a pessoa realmente fala aquilo que vem na telha. Fala aquilo que vem na telha, se quiser até soltar um palavrão, solta, e não tem papo na língua mesmo, o papo é reto. E pra quem não sabe, voltando ao assunto do Semana em 15 Minutos, o Semana em 15 ele era um projeto desenvolvido tanto para rádio, que era para web rádio, onde eu fazia parte, você também, né, Eduardo, ainda faz parte, mas também era desenvolvido também para o podcast, era para os dois lados, tanto para web rádio como para podcast. Isso, claro, nós conseguimos dividir o público ali, o público da web rádio, onde nós fazíamos partes, tinha, como é que eu posso dizer, tinha o seu horário, né, para acompanhar o horário do podcast que ia ao ar através dessa web rádio, e também tinha no site onde a pessoa podia ouvir a qualquer hora e a qualquer momento, e até mesmo em aplicativos para celular. É verdade. Aí eu te pergunto, que projeto você quer executar no próximo ano? Rapaz, você me pegou agora, hein? Bom, Eduardo, até então, o que eu quero mesmo continuar dando ênfase daqui pro ano que vem na minha carreira de locutor esportivo. Atualmente eu sou locutor esportivo, locutor de estúdio, operador de áudio. Atualmente faço um trabalho quase que voluntário em uma rádio comunitária, mas daqui para o ano que vem eu quero ingressar em uma grande emissora de rádio, entendeu? Para exercer todas as funções que eu tenho. Atualmente, Eduardo, eu, Glauberson Ribeiro, eu sou repórter esportivo, narrador esportivo, locutor de estúdio e também operador de áudio. Poxa, Glauber, se você é tudo isso, então a dica que eu dou para quem está estudando comunicação, isso vale para quem quer ingressar no mundo da comunicação, para quem quer ser radialista, para quem quer ser comunicador e podcasteiro também, seja o mais versátil possível. Seja o mais versátil possível, procure aprender tudo na área de comunicação, porque eu tenho certeza que vai servir para você num ano, numa oportunidade maior. Tá certo. Eu já sou um pouco mais do que o Glauberson, né? Talvez não tanto assim, já que eu não sou tão bom na narração, mas eu já apresento as jornadas, pelo menos em web rádio, tenho aí toda essa questão de apresentação, a parte de edição de áudio, operação de áudio e tal, e eu consigo atuar também na parte como técnico de externa e tal, devido ao meu curso técnico na área de telecomunicações. Então eu consigo ir também um pouco para a parte técnica do rádio e trabalhar nela. E Glauberson, eu acho que aí nessa parte do seu projeto vai um pouco das suas expectativas para o próximo ano, né? Depois, além das expectativas de trabalho, assim, o que você espera, talvez nessa crise que a gente enfrenta no nosso país, o que esperar, e o que você espera ver daqui a um ano, né? Estamos em 2016, ou para quem sabe, daqui a 2 anos, o ano das eleições, o que você esperar para o nosso país, pelo menos nos próximos 365 dias, pelo menos. Bom, você está me perguntando sobre a parte política, não é? Bom, Eduardo, sabe, essa pergunta que você me fez, ela é mais política, entendeu? Mas o que se pode esperar é que as pessoas... Como é que eu posso falar? Que as pessoas busquem o conhecimento, estudem, trabalhem, se informem, não é? Sobre todos os assuntos, inclusive a nossa política brasileira, né? Que está aí cambaleando, não é? Muita gente diz que a crise aqui no Brasil é econômica, mas na verdade ela é política. E que a gente espera que melhore, na verdade. É o que eu posso dizer, que o Brasil melhore em todos os sentidos, que os próximos governantes que entrarem façam uma boa administração, porque o povo, a cada dia que passa, vai acordando e vai se tornando cada vez mais pensante. Entendeu? Agora, Eduardo, saindo um pouquinho do assunto, eu queria relembrar alguns podcasts com você, rapaz. Eu não sei se você lembra
não sei se vai poder colocar na edição depois, algumas vezes que nós fizemos edições comemorativas, fizemos edições comemorativas do Semana em 15 Minutos, da qual nós sempre escolhíamos 2 temas. E esse Semana em 15 Minutos era dividido em 2 blocos. O primeiro bloco era falando sobre um determinado assunto e o segundo bloco falava sobre outro. E um dos que eu lembro até o momento é quando nós falamos sobre Fórmula 1, sobre automobilismo, chamamos até um convidado, né, que participou com a gente. Eu não sei se você lembra o nome dele. Ah, sim, o Carlos Eduardo Valese, do podcast F1 Brasil, lembro sim. Aliás, eu lembro que depois da gravação ele teceu grandes elogios da nossa interação com os poucos programas que a gente tinha. Estava ainda na 10ª edição, comemorando 10 programas. Ele teceu vários elogios depois da nossa gravação e eu fiquei muito feliz. Ah, mas isso é verdade, ele também é um cara inteligentíssimo. Eu gostei muito de debater com ele, de falar com ele. E ele falava de Fórmula 1, mas ele não falou só de Fórmula 1, ele também falou de vários outros assuntos que ele comentou até de forma inteligente, né? É engraçado também, foi um podcast muito legal em que eu ouvi e reouvia sempre que podia, entendeu? Então era muito bom mesmo. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ligado aqui no Semana em 15 Minutos. Hoje um convidado muito especial, direto do podcast F1 Brasil, o principal podcast sobre Fórmula 1 do país, que meu querido amigo Carlos Eduardo Valese. Olá, Eduardo. Oi, Clauberson. Olá, cabeças de gasolina. Estamos aqui no Semana em 15 Minutos, que é pra falar bastante de Fórmula 1, viu? Seja você muito bem-vindo, Valese. Valeu mesmo aí por ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço, gente. Muito legal estar participando do podcast de vocês aí. Já aviso que não entendo muito de outras coisas além de Fórmula 1, mas vou dar meus pitacos em tudo, não se preocupem. Bom, e abrindo o programa então, a gente vai falar sobre a mulher que é alérgica à eletricidade e pode morrer se entrar em contato com Wi-Fi. Jack Lindsay vive tranquilamente em Dorset, na Inglaterra, da renda de aluguéis de propriedades suas, até 8 anos atrás, quando começou a sentir tonturas, dores nos olhos e formigamentos nas mãos. Após 3 anos sem que o médico conseguisse identificar o que ela tinha, se diagnosticou com hipersensibilidade eletromagnética, EHS na sigla em inglês, após pesquisar por sua própria conta. Por sua condição, Lindsay foi obrigada a vender a casa onde morava, pois conseguia sentir a rede elétrica de seu vizinho. Atualmente, com 50 anos, ela vive em uma propriedade rural no interior da Inglaterra. Sua casa não tem quaisquer produtos elétricos nem recebe energia elétrica da rede de distribuição. Ela depende de velas, fósforos e gás natural para o aquecimento da casa e para a cozinha. Bom, é o seguinte, Eduardo, você já viu uma coisa parecida, rapaz, com essa? Essa é a primeira vez que eu vejo um episódio como esse, viu? É algo realmente muito bizarro. Eu já ouvi algumas outras vezes, algumas histórias parecidas, mas eu nunca levei muita fé, assim. Pra mim ainda é muito estranho uma pessoa que tenha esse tipo de condição. E aí, Valese? Você já viu alguma, como é que eu posso dizer? Algo parecido, né? Alguma bizarrice parecida como essa? Cara, bizarrice muito. Mas eu já ouvi falar sobre isso também. É uma condição em que algumas pessoas, não é medicamente comprovado, mas algumas pessoas dizem, embora teu corpo produza eletricidade, né? O teu cérebro, ele produz eletricidade. Não sei como é que ela pode ser alérgica a isso. E isso me lembrou demais aquela série, a Better Call Saul, que o irmão do Saul Goodman, o McGill, ele tem essa mesma condição. Então a vida imita a arte, pelo jeito, né? Vamos falar agora da NBA. Eu quero fazer uma seguinte pergunta, começando pelo Eduardo. Eduardo, qual desculpa você daria para a queda do seu rendimento em quadra, ou pilotando um carro de Fórmula 1, ou jogando sinuca? Que desculpa você daria para um repórter depois da derrota? Muita viagem, viajei muito, fiquei acordado até 3 horas da manhã vários dias seguidos. Ah, tá certo. Essa seria a sua desculpa, né? Seria minha desculpa. Ah, tá certo. Agora vamos para o Valese. Valese, é o seguinte, vamos imaginar que você é piloto de algum carro de Fórmula 1, seja da Ferrari, seja da McLaren, qualquer que seja. Aí vai lá, você perde a corrida por um erro muito grotesco. Que desculpa você daria para a imprensa caso isso acontecesse com você? Ressaca. Ressaca acho que seria ótimo. Ressaca seria ótimo. Ninguém ia ter como provar isso.
Agora, outra coisa, Eduardo, que eu lembro era dos erros de gravação, rapaz. Uma vez eu fui falar uma data e, na verdade, eu falava outra, entendeu? Como, por exemplo, hoje é dia 15/6/2015, como na verdade era 17, ou seja, eu voltava no tempo, né? Você chegou até a dizer que ia colocar aquela música De Volta para o Futuro. Algumas nem sempre elas entravam na edição final, mas a gente brincava muito. Uma que eu lembro que foi pra edição foi um erro de pauta, onde você colocou o nome do time 2 vezes, e eu até lembro que eu brinquei com você que o time, perguntei pra você se o time tinha entrado com 22 em campo. É verdade. tava multiplicado 2 vezes, entendeu? O time. Foi uma coisa meio esquisita esse episódio que aconteceu, mas depois eu fui lá na pauta, consertei direitinho e falamos o correto. Outra coisa também que eu lembro era sobre as piadas. Lembra quando nós fomos dar os resultados das eliminatórias da Copa? A gente foi falar sobre o Chile? Lembro. Conta essa história com detalhes pra gente. Não, eu lembro que foi assim, o Chile tinha ganhado, não lembro agora de qual foi a seleção. Aí eu fiz a seguinte piada. Tinha o nome do jogador da seleção do Chile, que era titular da equipe, o Vargas. Aí eu cheguei a falar assim, na gravação, e que na gravação do Semana em 15, que essa gravação foi até colocada na edição, inclusive, né? Foi pro ar, pra web rádio, que nós apresentávamos o programa, e também pro podcast. Eu cheguei a falar assim, para o Chile ainda há Vargas, né? Foi horrível aquele negócio. Eu não tava te vendo, Eduardo, mas eu tenho certeza que você abaixou a cabeça e digo, não, ele não contou isso. Mas nós estamos aqui pra rir juntos e chorar juntos, né, Glauberson? Não, naquele dia nós choramos. Choramos. Mas é isso que a gente faz então no Semana em 15. Glauberson, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de voltar um pouco no tempo, contar um pouco, lembrar um pouco dessa história nossa, de também contar um pouco de como você está hoje e contar um pouco das suas conquistas. Eu queria agradecer por ter aceitado o convite e eu queria então deixar o espaço para você contar como você é achado e como o pessoal faz para te seguir nos seus novos projetos. Bom, para o pessoal que está no Brasil inteiro, acessem o site www.radioatividademanaus.com. É o site para você ouvir os 2 programas que eu apresento. O Giro Esportivo às 4 da tarde, horário de Brasília. E às 7 da noite, o programa Top Gospel, que é um programa de música gospel que eu apresento. Para quem é mais, assim, entre aspas, religioso, não é? Mas também, claro, é um programa que toda a classe social pode ouvir. Inclusive tem pessoas que não são religiosas e que gostam do meu programa por causa do meu carisma, né, que eu tenho, né? Quem já percebeu, quem já me ouviu por aí sabe que eu sou uma pessoa bem carismática, ou pelo menos tento ser, né? E também, claro, pode me acompanhar nas jornadas esportivas que eu faço sempre aos domingos, às 5 da tarde, e também às quartas-feiras, às 10 da noite, também horário de Brasília. Tudo horário de Brasília, tá bom? Através do site www.radioatividademanaus.com. E também, claro, me procurar no Facebook, que é o Glauberson Ribeiro, e o meu Twitter, Glauberson10, @Glauberson10. Ok? Forte abraço, Eduardo. Foi muito bom conversar com você nesse Semana em 15 minutos especial, onde nós fazemos muitas recordações, relembramos histórias engraçadas. E para os podcasteiros de plantão, um feliz dia do podcast. Tá certo, e claro, você já sabe, você me encontra no @EduardoCultoRJ, no @EduardoCultoRJ. Lembrando que esse programa está disponível no semanem15.wordpress.com. Lá você encontra todas as formas de encontrar o Glauberson Ribeiro e me encontrar e seguir a gente aí nos novos projetos. Aquele abraço e até uma próxima.